Olá, criançada! Bem-vindo ao nosso canal. Eu estou voltando com mais uma história bíblica, ou um recurso bíblico que traga esperança ao seu coração, mesmo em período de quarentena. E hoje, não diferente, tia Camila trouxe uma história sobre esse mocinho aqui. E a história dele está no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a história de Naamã. E nós vamos aprender muito com esse mocinho aqui. Já no versículo 1, fala que Naamã, ele era comandante do rei da Síria, ele era um grande homem, ele era um soldado vitorioso, trazia muitas vitórias para o seu povo, ele tinha renome, ou seja, ele era muito conceituado onde ele vivia. E mesmo sendo muito forte, homem de guerra, de batalhas, ele tinha uma doença. Ele era leproso, ou seja, quando ele se vestia para a guerra, a armadura escondia o que ele trazia dentro do seu corpinho. Ele era frágil, ele era doente. E naquele tempo, a lepra não tinha cura, nada poderia curar Naamã. Numa dessas guerras, onde ele enfrenta o povo de Israel, ele leva cativo uma menina israelita. Ela era como se fosse uma empregada da esposa do Naamã. Trabalhava para a esposa do Naamã. E já no versículo 3, ela chega para sua senhora e ela fala que talvez se o Naamã conhecesse um profeta em Samaria, ele poderia ser curado da sua doença. Então, a sua esposa, a esposa do Naamã, ouve esse testemunho dessa menina que apontou para um profeta e fala com ele: olha, a menina falou assim, assim, assado, você pode ser curado. Quando Naamã fica sabendo que ele poderia ser curado, ele vai no rei dele, o homem que tem mais poder na Síria, e fala então para o Haddad sobre esse profeta. O rei se compadece da dor de Naamã e imediatamente fala para Naamã preparar os carros, o cavalo, que ele vai fazer uma carta para mandar para o rei de Israel. E junto com a carta, ele vai mandar muito ouro, prata e roupas de festas para então pagar essa cura que ele estaria pedindo ao rei de Israel. Pois bem, até aqui, beleza. Naamã vai então, com toda a sua comitiva, até o rei Jorão, o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe a carta, o rei fica louco. Quem sou eu? Quem esse rei pensa que eu sou para curar alguém? Por acaso eu sou Deus? Só Deus pode curar, dar a vida ou tirar. E esse rei fica desesperado. Sabe o que o rei faz, crianças? Rasga toda a roupa. Isso, naquele tempo, significava que a pessoa estava em profunda tristeza, sofrimento e angústia. Ele não sabia o que ele ia fazer. Na verdade, crianças, ele pensava que o rei da Síria queria um motivo para fazer guerra com o seu povo. Então ele fica desesperado. Quando o profeta Eliseu fica sabendo dessa história, ele fala para o rei de Israel: por que você se desespera? Manda Naamã vir falar comigo, e ele vai ser curado e vai saber que em Israel há um Deus que cura.
Então, o recado chega até Naamã. Naamã vai com toda a sua comitiva, pega lá tudo que o rei mandou e vai até Eliseu. Só que o Eliseu não atende Naamã. Eliseu manda um mensageiro. E esse mensageiro, então, pede Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica indignado. Quem Eliseu pensa que eu sou? Não veio falar comigo, eu pensei que ele fosse vir, que fosse botar as mãos nas minhas feridas e eu iria sair curado. Eu saí da Síria. Lá tem 2 rios muito mais limpos do que o Rio Jordão, porque o Rio Jordão era lamacento. E ele não queria ir lá. E ele ficou chateado. Então, quando ele já estava pegando todas as suas coisas para ir embora, seus amigos fizeram ele pensar. Poxa, Naamã, ele não pediu coisa difícil. Se ele pedisse, tudo bem. Agora é só ir no rio e dar 7 mergulhadas. Não custa nada, né? E Naamã pensou. Então ele decidiu deixar o seu orgulho de lado. E ele então foi mergulhar. Naamã então ouviu a voz do profeta. Se despiu, tirou a sua roupinha de soldado. E ele então foi até o Rio Jordão. Deixa eu botar o rio aqui para a gente ver o que acontece. Vocês se lembram quantas vezes o Eliseu mandou ele mergulhar? Vamos me ajudar a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, crianças, o que vocês acham? Que ele foi curado ou que Deus não fez o milagre? E quando Naamã subiu, na 7ª vez, olha, crianças, não tem mais feridas. Naamã foi curado. E quando Naamã percebeu que o Deus de Israel o havia curado, ele foi logo, levou tudo e foi falar para Eliseu que ele foi curado pelo Deus de Eliseu e que, por contribuição, era para Eliseu receber então o ouro, a prata e as vestimentas. E Eliseu não quis receber nada, porque quem curou foi Deus. E quando Deus cura, ele não pede nada em troca. E Naamã reconheceu que ali existia um Deus verdadeiro. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Ele pediu um pouco daquela terra para adorar o Deus de Israel, porque ele sabia que ali tinha um Deus vivo. E ele, então, conversa com Eliseu. Ele se arrepende de tudo, se arrepende de ter até adorado um Deus falso. Um Deus que ele achava que era verdadeiro e que não era. E com o coração arrependido, ele fala tudo isso para Eliseu. E Eliseu fala para ele, vai em paz. Bom, crianças, a Camila queria trazer algumas aplicações na nossa vida, na minha e na sua. Primeiro, o profeta Eliseu já apontava para uma pessoa que poderia curar tudo que a gente acha impossível, chamado Jesus. Lembra quando a Camila falou que o Naamã, com a roupa, com a armadura, ele era fortão, mas a sua pele era toda dodói? Hoje em dia, a lepra já tem cura, mas tem um dodói que, se você olhar por fora, não vai aparecer, mas por dentro, lá no nosso coração, esse dodói é bem pior do que a lepra, chamado pecado. Tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Muitas pessoas parecem ser muito bonitas, por fora sorridentes, mas por dentro seu coração é todo manchado.
e elas não encontram essa paz que Eliseu falou com Naamã, vai em paz. Porque elas só vão encontrar a cura para os seus pecados e essa paz em Jesus. Eliseu já era o profeta que apontava para Jesus, aquele que iria nos curar, nos purificar de todo o nosso pecado. Tia Camila, como assim? Deus nos criou para o nosso coração ser feliz, ser alegre, ser puro, mas com a desobediência, o nosso coração ficou manchado. E como consequência, nós nos afastamos de Deus, porque Ele é santo. E um Deus santo não se mistura com o pecado. E aí, crianças, como Deus poderia resolver isso? Ele enviou o filho dele, Jesus. Lembra que eu falei que o profeta já apontava para Jesus? Só Jesus poderia morrer em meu lugar, no seu. E só Jesus pode dar águas de vida eterna. Quando ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, Deus então se agradou do sacrifício por mim e por você. Também, essa história nos dá outra aplicação. Lembra que quando houve o milagre, Naamã queria pagar a Jesus? A Eliseu, perdão? Essa história aqui também fala sobre essa daqui. Esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você, nada pode curar, nada. Jesus não nos pede nada. Somente um coração agradecido e arrependido de todo o pecado. Esse sacrifício aqui aponta um presente que nós não merecíamos. Graça, favor e merecido. Não há nada que a gente possa pagar que pague esse sacrifício que Jesus fez. Talvez você, criança, esteja com seu coraçãozinho cansado, procurando esse Jesus, esse Deus que pode tirar o pecado do seu coração, coisas que você está fazendo que não agradam a Deus. Talvez você esteja perdido, procurando preencher esse vazio de seu coração em videogames, em vídeos na internet que não agradam a Deus, ele não fica contente vendo você ver isso. Talvez em TV, em jogos, em comida. E a gente só vai preencher o nosso coraçãozinho quando a gente reconhecer, assim como Naamã, que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, afastados de Deus, e que ele nos curou, nos purificou quando se entregou na cruz por mim e por você. E aí, quando a gente reconhece isso, o nosso coração fica em paz e nós podemos andar em segurança, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Criador, aquele que pode curar tudo. Outra aplicação que a tia queria fazer também com você é que Naamã, quando decidiu largar o orgulho dele de lado e fazer o que o profeta falou, ele foi curado. Então a tia queria que nesse momento você pensasse aí, o que você tem feito que não agrada ao Papai do Céu? Deixa isso de lado e ofereça o seu coração para que Jesus venha morar, tá bom? Se por acaso você é uma criança que já conhece a Jesus, ele já mora no seu coração, a tia também queria fazer uma última aplicação a você. Lembra da menina que a tia falou que ela servia a Naamã? Naquele tempo, Naamã tinha uma doença, né? Então, às vezes você tem a cura no seu coraçãozinho chamado Jesus. E outras pessoas ao seu redor precisam dessa cura. E você pode ser hoje, assim como Eliseu, profeta dele. Profeta de Jesus, aquele que fala em nome dele. Como, tia Camila? Falando a palavra de Deus, tudo que está escrito ali, nada mais que aquilo. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é o que Deus manda a gente falar para os outros. Que você seja então essa criança
que já tem a cura, seu coração já é purificado, mas que aponte a Cristo, a todos aqueles que precisam, tá bom? Deus te abençoe, fale ao seu coração e um beijo, até a próxima.